Bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, agora já. A pergunta dessa semana é: ver para crer? Primeiro ver, para depois a gente acreditar, ter fé? Essa é uma pergunta muito relevante, muito atual e é fundamental, principalmente para os nossos dias. A importância da gente crer, ter fé, ter confiança, acreditar em Hashem, ver os milagres, acreditar nos milagres, que eles acontecem, que eles vão acontecer. Ver é uma consequência disso, vem depois. Porque se a pessoa não acredita, pode aparecer muitas coisas, muitos milagres para ela, mas ela vai continuar sem acreditar que isso vem de Deus. Por isso que é importante a gente crer para poder ver melhor e não ter essa preocupação, nem ansiedade, nem as consequências ruins daquele que não acredita e que não vê Deus em tudo. A gente está no projeto Likutei Sichot, esse é o capítulo, volume 23 do livro de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. A gente está na Parashat Shelach, essa é a terceira sirá de Parashat Shelach. Então a resposta é não. Crer antes para poder ver. A gente vê as coisas bonitas, a gente vê a maravilha que Hashem faz, como aconteceu já há muito tempo e tem acontecido na nossa geração, nos nossos dias, como aconteceu e tem acontecido, apesar de todas as dificuldades, das tragédias, do massacre de 7 de outubro, como a gente conseguiu vários milagres e a gente tem que ver isso. A gente está na Parashat Shelach, onde o principal acontecimento é que Moshe manda 10 espiões, 12 espiões, um para cada tribo, para ver a terra de Israel. E eles voltam falando um relato negativo, 10 deles, e o povo resolve não entrar em Eretz Israel. E aí é falado no Humash, na Torá, em Bamidbar, no capítulo 14, Parashat Shelach, vai inasu oti ze esepamim velo shamu bekoli, que eles me testaram, me provocaram. Hashem fala em relação ao povo 10 vezes e não ouviram a minha voz. Tem várias opiniões sobre quais são esses 10 testes. Aqui nesse momento, na Torá, Parashat Shelach, Hashem fala, são 10 testes até agora. Quais são esses 10? Não é falado. Tem várias opiniões quais são esses 10 testes. No Talmud, um tratado de Archin, que fala sobre valores, na página 15, na folha Aleph, Rabbi Yehuda fala que esses 10 nisionot, 10 testes, repete a palavra de Nisayon, de Vainasu, que me testaram, que é a mesma palavra de Ness, inclusive. Milagre é a mesma palavra de teste, de provocação. Eles testaram 2 vezes no Yam, no mar, né, na abertura do Mar Vermelho, 2 vezes na água, Erefidim, depois tem 2 vezes que a água não ia sair, não ia ter água para poder beber, 2 vezes com o man, com o maná que caía do céu todos os dias, menos no Shabat. No Selav, que foi na Parashá passada, em Beloterá, também tem em Shelach, que é a codorna, né, como se diz, é um pássaro que vinha nessa altura para quando o povo pediu carne no deserto. 2 vezes no Selav também, uma no bezerro de ouro, que foi há mais tempo, e uma no Midbar Paran, que está ligado com os Meraglim, que é a nossa Parashá. Então isso é que fala em Archin. São 10, está listado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 2, 1, 2, e aí tem o total dos 10. E aí,
O próprio Arachin explica quais são as duas vezes no mar, não vai dar para a gente ler tudo, mas é interessante. Uma é na descida para o mar, que eles falaram, né, se dividiu em 4 grupos, e que tinham certeza que não ia ter como atravessar o mar, que era o fim, que os egípcios estavam atrás perseguindo. Depois na subida, na descida, né, para o mar, que eles falam, será que não tem covas suficientes em Mitzrayim, que teve que trazer a gente para o deserto para morrer aqui, na frente do mar? Depois, quando eles subiram, eles falam, a gente subiu por aqui, mas os egípcios podem ter subido por outro lado. Então eles testam, né, provocam Hashem, que Hashem não ia fazer milagres para salvar o povo. E assim por diante vai contando cada um deles, até me deu parado, como a gente falou, que está ligado com os Meraglim, os espiões, que o povo não acreditou que Hashem poderia levá-los para entrar em Eretz Israel e preferiu ficar no deserto, assim por diante. Em Avot de Rabi Natan, o Midrash fala sobre outros 10. O bezerro de ouro é o mesmo, o Refidim também está ligado com água. Tem o Yam Suf também, tem um Yam Suf, né? Que é ligado ao mar. Tem os Meraglim, como a gente falou também, que está ligado ao Midar Paran, desse tratado de Arachin. Sendo que na Torá, quando fala, foi 10 vezes que a gente testou a Hashem, não fala quais são. O Rashi vai falar da onde que ele tira quais são esses 10. A gente falou sobre o tratado do Talmud, agora a gente está falando sobre o Midrash, Avot de Rabi Natan. Fala o man a mais, são 3 man, um deles é a mais. Korach não tinha falado também em Arachin. Selav tem um aqui. Mitonenim, que são queixosos, que tem no Parashat Belotecha, né, que reclamaram. Tem outro man e tem outro Selav. Mas não tem Mará, que é o outro da água, que reclamaram até esse momento. Depois vão reclamar de novo em Hukat, mas é depois. Reclamaram na hora, né, a água em Mará, quando saíram do Yam Suf. Eles não tinham água para beber, e aí Moshe coloca um pedaço de árvore que adoça essa lagoa de Mará, que era amarga, a água. E depois no Refidim, que foi quando Hashem bateu na pedra, de verdade, para bater na pedra, que saiu. Então, aqui não tem Mará, enquanto que a Arachin fala que são 2 vezes com água, os testes. E tem um do Yam, enquanto que lá fala que são 2 do Yam. E aqui tem um do Man a mais, que enquanto que lá fala um a menos em Arachin. No Rambam tem uma outra divisão, fala do Yam Suf, fala de Mará, que a gente falou agora que tinha e não tinha, que tinha em Arachin, não tinha aqui no Midrash, no Avot de Rabi Natan. Tem o pedido do man a mais, tem um man adicional, que já tinha, tem pegar man no Shabbat, que já tinha, que são 2 man que tinha, então tem um terceiro man, que é o pedido de man. Tem Nefidim, que é o da água de bater na pedra, que a gente já falou. Tem Bezerro, que a gente já falou. Tem Mitnonenim, que não tinha antes. Tem um Selav e tem o Meragim, que a gente falou que tem em todas elas por enquanto. Falta um no Yam e um no Selav, em relação a Urambam. E tem o Rashi, que fala nessa nossa parashá, essa é para mim, quando ele vai explicar aqui que são essas 10 vezes, fala Shtaim Bayam, 2 no mar, 2 no Man e 2 no Selav, etc. Como está escrito na Maseret Arachin, como está escrito no Talmud em Arachin, justamente na página que a gente falou antes. O que a gente falou antes foi um spoiler, mas o Rashi traz daqui, a gente sabe do Arachin, que o Rashi traz. Mas o Rashi não cita todos os 10 que tem em Arachin, muito menos um detalhe, quando é cada coisa, que a gente falou e acabou passando por alto. Fala que são 2 no Yam, como tem também lá, pula os 2 da água, não fala, fala dos 2 do Man, fala os 2 do Selav e etc. Então acaba falando 6 só dos 10 e etc. Não fala o Korach e o Man,
é o terceiro do Man, que na verdade foram depois do Meraglim, que é onde está essa paraxá, e o Meraglim, como os espiões que estão nessa paraxá, foi o 10º teste, então não coloca os que foram depois, que é o terceiro Man, e o Korah, que foram depois dos Meraglim. Surge uma pergunta. Por que Rashi não usa os 10 testes do Rambam? Por que traz do Arachin? E no Rambam está bem especificado quais são esses 10 testes. Pelo visto, o Rashi não aceita o pedido de Man como teste. Que o Rambam fala que são 3 pedidos, são 3 testes do Man. Um é que a gente não tinha que comer quando terminou a matzá que veio junto do Egito, a gente pediu Man. Rashi não fala que isso é um teste. Depois, quando Hashem fala para pegar só o que tem disponível e não pegar mais, que não portava, que não tinha como ganhar mais, era a porção exata, e aí algumas pessoas pegaram mais e coletaram mais e acabou que não apodreceu, né, o que tinha adicional. E o terceiro teste seria de não pegar no Shabat. Alguns foram testar e pegar no Shabat, como a gente tem hoje, inclusive, que a gente não cozinha, a gente não prepara alimento no Shabat, que vem já de véspera, que são as 2 halot, que estão ligadas com o que já está preparado antes do Shabat. Porque esse pedido do Man não é considerado um teste, já que pedir pão, a pessoa tem fome, tem que comer. Então não é um teste, né, uma provocação para Hashem, falar, estou com fome, preciso comer. Mas a carne, não. A carne sim é um teste. Quando pede carne, e Hashem dá o codorniz, o selav, aí sim é um teste, porque não é uma coisa necessária. Mas, algumas considerações. Primeiro, o pecado dos mitonanim, aqueles que se queixaram, é contado claramente na Torá que eles se queixaram, que eles testaram, de algum modo, Hashem. Que mitonanim, ra beznei Hashem, que eles estavam reclamando, e Hashem ficou com raiva, vararapó. E aí aparece um fogo, etc., que consumiu as pessoas. Depois, outra questão. O teste na subida do Yam Suf não é mencionado claramente na Torá. E não parece que Rashi entenda como um teste. Então, por que 2 no Yam? Já que não aparece na Torá. Os mitonim aparecem claramente na Torá como um teste. E Rashi não toca nesse assunto. E a segunda do Yam, quando a gente subiu no Yam Suf, não aparece claramente natural como um teste. E Rashi aparentemente não considera. E por que Rashi então fala que são 2, como está no Tratado de Arachin? E se Rashi conta como teste, e ainda os queixosos também, que seria um dos testes, chegaria a contagem de 11 testes. Então, mas claramente está dizendo que são só 10 testes. A gente vai chegar no final, aguardem mais um pouco. Em Avot de Rabi Natan, boa parte dos testes são assinados com o começo de Dvarim, que não chegou ainda, vai chegar daqui a pouco, o próximo livro. Quando começa, fala Eila Dvarim, assim começa o livro de Dvarim, a Parashat Dvarim. Eila Dvarim Asher Diber Moshe. Essas são as palavras de Dvarim que Moshe falou para todo o Bnei Israel, Beva Yarden, onde ele estava, no Bamidbar, no deserto, alguns dias antes de morrer. Baravá, Molsuf, Ben Paran, ele fala uma série de lugares. Bamidbar, Baravá, Molsuf, Ben Paran, Ventof, ele vai falando vários lugares. E o Sifri também, que é o Midrash, também relaciona esse verso com os testes que tem no Tratado de Arachin, que são os 10 testes, e o Rashi também. O Rashi, nesse passuk, fala, já que eles são palavras de repreensão de Moshe antes de morrer, ele fala uma repreensão, bota no trilho o pessoal, e aí ele conta aqui todos os lugares que o povo enraiveceu
deu raiva para Hashem. Então o Rashi explica o que é cada lugar. Fala, Bamidbar é esse aqui, Baravá é esse aqui, Malsuf é esse aqui. Vai falando cada um. Pará, não fala que é ligado, como a gente falou, os Meraglim, etc. Resulta que não são os mesmos lugares que tem em Arhin, que é o que Rashi traz lá na nossa Parashá, em Shelah agora. Precisaria entender também porque Rashi não relaciona como o Sifri, etc., a repreensão de Moshe Rabbeinu em Dvarim, que é aqui agora, com os 10 testes que tem lá em Shelah, como a gente falou. O Rashi não faz isso, ele fala uma coisa em Dvarim, uma coisa em Shelah. Em Shelah ele fala que está ligado com o tratado de Arhin, em Dvarim não fala que é. Mas o tratado e o Sifri relacionam os dois. Vamos ver por que isso. E a questão fundamental está ligado com a importância da gente acreditar em Hashem, ver os milagres, acreditando nos milagres. Na nossa própria Parashá, em Shelah, não dá para entender nas palavras de Rashi algumas coisas. Primeiro, não são especificados 10 testes. O Rashi fala sobre Arhin, mas fala, na verdade tem que explicar, porque se fala na Torá que são 10 testes, e não diz quais são, para o sentido literal da Torá, para a criança de 5 anos, ele quer saber que são esses 10 testes, que não estão falados aqui. Não dá para entender, mas se são 10, quais são? Então o Rashi tem que explicar quais são, mas ele apenas enumera 6 deles e faz a referência ao Arhin. E lá tem 10. É outra coisa. Então, ele fala 6 que tem Arhin e etc. Não fala todos os 10. E ao mesmo tempo, ele não fala os 10, mas fala 6. Por que se ele não vai falar tudo, ele fala 2 no mar, etc. Como está em Arhin. Quer dizer, ele nem fala todos os 10, e nem fala só 2, que é o começo de Arhin, e etc. Ele fala 6. Por que esses 6? E não os 10, e não só 2. Segundo, em Arhin se fala 2 no mar, 2 na água, 2 no mar, como a gente já falou, 2 no Selav, etc. O Rashi pula os 2 na água, incluindo no etc. que ele tem depois. Ele fala 6, não fala os 2 da água, e não fala também dos Meraglim dos Berros de Ouro, e fala etc. Inclui isso, que ele fala depois dos 2 no Selav, que ele pulou, tirando os 2 da água, que está ligado com o Mará e Refidim, que a gente falou, que Moshe bateu na água. Fica mais difícil ainda de entender, porque na Torá, a vez que mais claramente se fala em teste, foi uma das vezes com água, que o Rashi não bota aqui, em Refidim, quando o povo testou Hashem, pedindo água, que não tinha água, e aí Moshe bateu na pedra e passou até a água através do poço de Miriam. Poderemos entender que Rashi se refere ao tratado de Arhin por causa dos 6 testes que ele relaciona, como se fosse para guiar a criança. Dá um exemplo de a criança de 5 anos, saber onde encontrar a diferença da Torá. Então o Rashi fala, são essas 6 aqui. Porque esses 6 pode errar e não saber aonde vai encontrar. Então os 2 da água, que são explicitados, não precisa mencionar, porque não tem como a criança errar. Ela vai saber que esses são testes que tiveram na Torá, para a criança chegar no sentido literal, entender quais são os 10 total. Então, por isso, não fala também do bezerro, que é um teste claro, nem dos espiões, que está nessa paraxá, que também é um teste claro, que a gente provocou a Hashem. Sobre o mar, que tem apenas um explícito na Torá, Rashi precisa explicar que são 2, como em Arhin. O mesmo relação ao man, que em princípio poderiam pensar que foram 3, como diz o Rambam, que ele inclui quando a gente acabou a matzá e pediu pelo... Então o Rashi tem que aqui dizer que são só 2 do man, não são 3 como o Rambam fala, como poderia-se pensar, porque tem 3 ocasiões em que a gente testa a Hashem pedindo o man, ou fazendo alguma coisa em relação ao man. Mas na verdade, os 2 que Rashi especifica é que não acrescentem, pegar mais do que deve, e nem saiam no Shabbat para procurar o man. O mesmo também para o Selav, porque tem opiniões que em Bela Terra, que tem o Selav, em Shelah aqui também tem o Selav, não seriam 2 episódios separados, é uma continuação, é o mesmo, então seria um teste só. Rashi fala, não, são 2, como tem em Arhin, mas especifica aqui, que são 2 no Yam, embora um não pareça, só um que é claro, são 2 no Selav, embora pudesse ser só um,
E são 2 no mar, não são 3, como a gente falou. Mas essa explicação também não é tão evidente, pois se pedir pão, no caso do man, não seria tanto um teste, né, dos 3 man, como o Rambam fala. Um não seria tanto porque pedir pão é uma obrigação, é uma cidade obrigatória. Em Mará pela água, que é um dos testes da água, que o Urash não traz aqui, também não seria um teste, porque é uma coisa vital, que a pessoa tem que ter o que beber. Também seria uma cidade obrigatória. E também gera dúvida sobre o teste dos queixosos, que não é trazido e por que não é trazido. Explicação, vamos acelerar um pouquinho, tem muita coisa para falar, é que Rashi, porque é muito interessante essa sirá, e a gente vai chegar no final que vai dar uma fechada em tudo, a explicação o fundamental que guia todas essas perguntas e a resposta é: devemos ter fé, devemos ter confiança em Hashem, devemos acreditar nos milagres e a gente vê os milagres. E quando falta isso que é importante. Os testes são quando a gente não tem a confiança. Tem teste quando pedir um man que não é por falta de confiança em Hashem, é que precisa ter o que comer. Agora, quando o teste está ligado à falta de confiança, então isso explica que não dá para resolver simplesmente falando para poupar o povo, para não ter o decreto ou para levar para esse Israel, porque sem ter a confiança não vai conseguir, não vai funcionar. A confiança, acreditar em Hashem, a fé é o principal e o resto é consequência. Então a explicação é que Urashi explica nesse mesmo verso, quando fala vá e nasu, fala que é mais maior, como se entende. Geralmente se entende testar como provocar raiva, despertar raiva. O povo provocou raiva em Hashem. Mas não, Urashi fala aqui que é o sentido literal de vai nasu, que a gente testou. Testou é quando a gente não está confiando. Quando a pessoa tem certeza, que ela confia, que ela acredita, que tem fé, precisa testar. Não precisa saber, Hashem, você está aqui? Se eu acredito em Hashem, eu sei que Hashem está aqui. Não preciso ficar testando para saber se é verdade ou não. Eu confio, eu acredito. Então, testar é o sentido literal. Não acreditar. Perder a fé. Não ter confiança em Hashem. Então, entende-se por que Rashi não pode estar opinando do Rambam, porque o pecado dos queixosos, que estaria junto dos testes de Hashem, mas não foi uma falta de confiança em Hashem, foi uma queixa. Em Arhin é o único lugar que só aparecem os pecados que estão ligados com o enfraquecimento na fé em Hashem. Por isso que o Rashi traz o Arhin. Isso também explica as diferenças de detalhes em relação a Dvarim, que são palavras de repreensão sobre pecados de modo em geral, mas não é pecados ligados à falta da fé em Hashem. Porque esses não são os principais da geração do deserto. O pecado principal, a regra em relação aos testes da geração do deserto, foi nos pecados ligados à falta da confiança em Hashem, da fé em Hashem. Mas ainda precisa entender, aqui fala que testar está ligado com não me escutaram. E parte dos testes de Arhin não são ligados a isso. Mais algumas questões para complicar e depois explicar tudo junto, resolvendo tudo. Como Moshe pretendia salvar 600 mil pessoas argumentando com o que os outros povos vão falar? Segundo, Moshe pediu perdão pelo povo e Hashem perdoou, mas o decreto permaneceu. Né? Urashi, então, o decreto, qual é o decreto que permaneceu? Hashem fala, Emiru et haaretz, Hashem nishbati lavoitam. Se eles virem a terra que eu prometi para os antepassados. Urashi fala, Emiru, se eles verem, não, eles não vão ver. Então o decreto permaneceu, eles não viram. Os Meraglim e a geração do deserto não viram a terra de Israel. Então o decreto permaneceu. Então o que adiantou que Moshe pediu e Hashem concordou, mas o decreto permaneceu? A verdade é que não foi um castigo. Foi uma consequência natural dos pecados e da situação dos Meraglim e da geração do deserto. Tudo que eles falaram sobre Eretz Israel era verdade.
tinham gigantes, era uma terra que consome os seus habitantes, mas para conseguir conquistá-la, precisa ter confiança gigante em Hashem. Se a gente tem confiança, a gente consegue. Assim como Rashi traz das palavras do Kalev, depois no versículo 30, o Kalev fala sobre os milagres que Moshe fez pela gente, justamente nos testes que a gente fez. Ele abriu para a gente o mar. Então tudo que tem no mar foi milagre que a gente não tinha que ter testado Hashem, porque Moshe fez milagres por Hashem para a gente. Em relação ao man, ele trouxe para a gente o man. Então por que a gente testou Moshe e Hashem com o man? Ele também trouxe para a gente o selav. Por que a gente testou Moshe com... será que Hashem vai dar carne para a gente no deserto? De onde que a gente vai ter carne para ter aqui no deserto? Então, os milagres que Moshe fez por Hashem para a gente aqui no deserto são justamente onde a gente testou. E a gente tendo confiança que Hashem faz isso, e Moshe faz isso por nós, a gente não testa. E aí ele fala, vamos subir, alô nalê. Né? Se ele falasse para a gente subir até lá em cima, a gente conseguiria. Os milagres acontecem, terminando, quando temos recipientes, quer dizer, a fé. Recipiente, para a gente ver os milagres, eles acontecem com a gente quando a gente tem fé, confiança em Hashem. E a gente, tendo fé e confiança, a gente passa a ter comportamentos milagrosos, eles acontecem de verdade. Com relação à entrada em Israel, o perdão não ajuda, por isso que o perdão que Hashem concedeu não era para entrar em Israel, porque se as pessoas não tinham fé em Hashem, Hashem perdoando, tá bom, então vocês podem entrar, não iam conseguir, porque sem a fé necessária, e não tinha como conseguir de uma hora para outra, não iam conseguir ganhar dos gigantes da terra que consomem os habitantes. Então, somente em relação a não ter um castigo que faça com que os povos percam a fé em Hashem, isso é que foi perdoado. Justamente os pecados e testes listados em Arhin enfatizam a falta de fé em Hashem. E Moshe não tinha como pedir para eles entrarem nessa situação, porque não ia adiantar. Porque mostrar mais milagres também não ia adiantar, como foi feito no Egito antes, quando o povo não acreditou em Hashem, aí o Hashem já previu e falou isso para Moshe. Im noyamino, se eles não acreditarem, eu vou mostrar, e não ouvirem a minha voz, eu vou mostrar um milagre maior do que o primeiro. O segundo vai ser maior do que o primeiro. Mas aqui não adiantava, porque estavam totalmente sem fé e não tinha como agora consertar. O milagre e o contrário aconteceu em esses testes que o Rashi fala. No mar, no segundo teste do mar, quando eles subiram, eles reclamaram. Quem disse que os egípcios também não estão subindo do outro lado? Quer dizer, achando que acabou de fazer um milagre para eles conseguirem subir ilesos, passar pelo mar e subir ilesos no lado do mar. Eles pensaram, também os outros egípcios também estão subindo no outro lado. Isso é uma ingratidão, uma falta de fé completa. É um teste para Hashem que eles fizeram. Hashem tinha acabado de fazer a abertura do Mar Vermelho. No mar, a mesma coisa. Hashem trouxe um pão que vem do céu. Um milagre total. Hashem fala, não saiam e não peguem além da porção. Não saiam no Shabat e não peguem a porção. Era um milagre revelado. Além da criação, é uma criação nova. Um pão vem do céu. Mesmo assim, eles testaram, faltando a confiança. Vamos ver se tem lá, vamos pegar mais e ver o que acontece. Não funciona assim. Também no Selav, eles reclamaram, quem nos dará carne para comer? Hashem já tinha dado para eles. Eles já tinham man, mesmo assim eles queriam mais. Nos demais testes não tinham esse assunto de contrário dentro do próprio teste. Por isso que o Rashi não menciona. Concluindo, cada um de nós deve perceber, acreditar e perceber os milagres que Hashem faz por todos nós, como fez nessa nossa geração, não só com os escudos na época da guerra do Iraque, como agora com relação aos mísseis vindo do Irã e os resgates dos raptados, que seja cada vez mais agora, já na direção completa, que Hashem faz por nós esses milagres, de cada um em particular também, e nós nos preparamos para entrar agora em Eretz Israel, todos nós juntos, com Mashiach Tzidkenu, com o justo Mashiach, já agora, com a redenção verdadeira, completa e definitiva por inteiro, já agora, now.